desses 12 filhos de Jacó, tinha um filho que era um filho muito querido, que era o filho José. Que ele era um filho que ele tinha sonhos. Eu acho que ele dormia muito e tinha sonhos. Então, com os outros iam trabalhar, e o José ficava dormindo. E ele disse que a partir desses sonhos, ele tinha a revelação de Deus. A partir desses sonhos. E, se eu não me engano, o Jacó, ele tinha uma mais afinidade por José. E era o caçula. E os outros filhos começaram a ficar com inveja de José. E disseram, olha, é o seguinte, nós vamos arrumar um jeito aqui de matar José. José quer ficar dormido em casa, fica inventando que tem sonho, então nós vamos arrumar um jeito de matar, não quer vir trabalhar com a gente, nós vamos dar um sumiço aqui com José. Então o que eles fizeram? Eles armaram uma situação para matar José. Nessa situação, eles resolveram não matar José. Como ia passando uma caravana que ia ao Egito, eles resolveram então vender José para o Egito como escravo. Quando chegou lá no Egito, o José teve alguns problemas com o faraó. Não com o faraó, na verdade, mas com o governante do faraó. E acabou sendo preso. Lá nessa cadeia que ele estava, tinha um soldado que, por sua vez, tinha cometido algum erro militar e foi preso junto com ele. E esse soldado teve um sonho e contou para José. E José disse que ia interpretar esse sonho dele, desse soldado. E esse soldado, e o José interpretou esse sonho do soldado. O soldado saiu da cadeia e viu que realmente a interpretação de José era verdadeira. Que ele não era, ele não era um farsante como acreditavam os irmãos dele, né? Que ele era um farsante que ele não interpretava coisa nenhuma. Viram que realmente ele tinha esse dom de interpretação de sonhos. E aí o que aconteceu? Um dia, o José é preso e o faraó teve um sonho. Ele teve um sonho de 12 vacas magras e 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E ele chamou vários intérpretes para fazer a interpretação desse sonho, só que ninguém conseguiu interpretar o sonho do faraó. E aí até que o soldado se lembrou do José. E aí disse, olha, é o seguinte, tem um judeu preso aí lá nos porões, e que ele interpreta o sonho muito bem. Que aí o que acontece? O faraó chamou José. E aí José interpretou aquele sonho e convenceu o faraó que realmente aquele sonho era verdadeiro, que realmente aquela interpretação dele era correta. O faraó acreditou em José, a interpretação do sonho se cumpriu, e José passou então a se tornar uma das peças fundamentais lá no Egito. Passado-se algum tempo, numa época de grande fome, as únicas pessoas que tinham alimento eram o Egito, isso graças à interpretação do sonho correta que José tinha feito mediante o faraó. E os parentes de José, aqueles irmãos dele que tinham vendido ele, juntamente com o seu pai, começaram a passar fome, necessidade. E eles disseram, olha, o único lugar onde tem alimentação é lá no Egito, vamos para lá, pedir comida. Então os irmãos de José foram ao Egito pedir alimentos. E o José, na hora que olhou os irmãos dele, ele reconheceu os irmãos, só que os irmãos não o reconheceram. Então, para não alongar na história do José, acabaram que o José depois perdoou os irmãos, convidou os irmãos dele para irem para o Egito, junto com o pai, com todo mundo, e a partir daí marca um momento crucial do Antigo Testamento, que foi o aprisionamento do povo judeu no Egito. A partir daí começa-se então a história de outro personagem meio marcante na Bíblia, que se chama Moisés.